A paz do Senhor, eu sou o pastor Leandro e nós somos a Growing Generation. Eu queria te convidar a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, compartilhar, curtir, para que você fique por dentro de tudo aquilo que Deus tem feito aqui na nossa região através do nosso ministério. Que Deus te abençoe. Seja bem-vindo ao nosso canal. Nós somos Growing Generation. Você que nos assistiu na quarta-feira ouviu a palavra do Senhor dizendo a respeito de Jesus ser o centro de todas as coisas. Porque dele são todas as coisas, por ele são todas as coisas e para ele são todas as coisas. Dele veio a nossa vida, por ele nós vivemos e um dia voltaremos para ele. Você crê assim? Você crê dessa forma? E não há como nós falarmos sobre Jesus ser o centro, não há como nós falarmos sobre armas espirituais, não há como nós falarmos sobre irmos para a batalha, se nós não entendermos o conceito de intimidade. Isso é claro. Se nós temos uma arma na nossa mão, muito poderosa, ela se chama dependência. E nós só conseguimos entrar no estado de dependência de Deus. Nós só conseguimos efetivamente dependermos do Senhor quando nós confiamos inteiramente nele. E eu só consigo confiar naquilo que eu realmente acredito. Eu só consigo confiar naquilo que eu tenho convicção. A minha confiança ela é gerada, baseada na certeza das coisas que eu possuo. E nós só temos convicção, nós só temos certeza, nós só temos realmente essa confiança em Jesus a partir do momento que nós temos intimidade com Ele. Porque, na verdade, não há relacionamento sem haver intimidade com Deus. Eu não consigo ter relacionamento, na verdade, com nada se eu não tiver um mínimo de intimidade possível. Ainda que seja um relacionamento profissional. No relacionamento profissional, você vai ter que trocar algumas informações para que haja efetivamente um relacionamento no lugar de trabalho onde você está. Por isso, intimidade mínima é necessário para que haja qualquer tipo de relacionamento na sua vida. Então, se eu quero ter um relacionamento com Deus, se eu quero ter um relacionamento não somente superficial, mas nós estamos falando aqui de profundidade. Quando eu falo de relacionamento com Deus, nós não queremos simplesmente andar com águas nos joelhos, como diz o livro de Ezequiel, mas nós queremos mergulhar na presença dele. Quando nós queremos intimidade com Deus, nós não queremos simplesmente ser um lugar de passagem, mas nós queremos ser morada do Espírito Santo, nós queremos ser morada de Deus. Nós falamos e cantamos aqui há 1 minuto atrás, praticamente. Pode morar aqui. Pode morar aqui. Nós repetimos por várias vezes, Senhor, pode morar em mim, pode morar na minha vida, pode morar na minha casa, pode morar no meu coração, pode morar na minha mente. E eu aprendi com o pastor muitas vezes que o período que o crente mais mente é quando ele está cantando. Porque você é levado no ritmo e você acaba dizendo coisas que realmente você não pratica. Você acaba dizendo coisas que realmente não são verdades para você. Mas eu creio que hoje isso vai se tornar verdade na nossa vida. Nós não vamos cantar da boca para fora, Deus pode morar aqui. Nós vamos realmente chamar a presença do Espírito Santo para habitar em nós. Então, se eu quero ter um mínimo de intimidade, eu preciso ter relacionamento. E aí é que eu digo algo incrível. A caminhada cristã, tudo que você vai falar de relacionamento, tudo começa e tudo termina com oração. Eu já estou te dando o spoiler do começo e do final da mensagem, é isso mesmo. Tudo começa e tudo termina quando nós falamos de intimidade com oração. E aí você diz, mas Leandro, por que oração é tão importante, é tão primordial, é tão relevante para quando nós falamos de reino de Deus e eu não consigo passar 10 minutos orando? Leandro, por que algo que é tão bom para mim, muitas vezes é tão pesado? Porque algo que é tão essencial para a vida cristã se torna muitas vezes algo tão desagradável, tão cansativo, tão difícil de se fazer. A primeira coisa que nós devemos ter na nossa vida para que isso deixe de ser um peso, para que a oração deixe de ser uma rotina, para que a oração deixe de ser um mandamento e passe a ser uma prática, passe a ser realmente uma necessidade que nós temos na nossa vida, a primeira coisa que nós precisamos é ajustar o nosso foco. Nós precisamos ajustar onde está o nosso ponto de visão, porque nós só olhamos para as coisas da terra. Toda vez que nós vamos orar, muitas vezes, nós estamos mais preocupados com aquilo que Deus pode fazer por nós do que efetivamente buscar a presença dEle. Nós estamos mais interessados em ver um resultado na nossa vida, um resultado na minha casa, um resultado na minha escola. Deus, eu dobro o meu joelho para orar, porque eu quero alguma coisa.
E nós acabamos usando Deus como uma choupana no pepinal. Quem sabe o que isso significa? Aqui é cultura, jovem. Lá no livro de Isaías, Deus repreendendo o povo diz: o meu povo me usa como uma choupana no pepinal. Aí nessa hora você fala: não, deixa eu ir buscar uma versão mais moderna, porque essa antiga não está rolando. A choupana no pepinal era uma casa construída dentro de uma plantação de pepino. Vocês estão espertos, hein? Meu Deus do céu. Difícil essa também. Uma casa construída dentro de uma plantação de... Não, vou esperar você repetir. A repetição é didática. Para entrar na mente e no coração, você repete comigo, amém? A choupana no pepinal era uma casa construída no meio de uma plantação de pepinos. E ela tinha uma única razão, essa casa, construída lá no meio da plantação. O quê? Acomodar o povo na época da colheita. O povo ia no meio da colheita, para não ir no meio da plantação, porque naquela época não tinha um carro moderno, você não ia lá de truck, de caminhão, não pegava ônibus, não tinha passagem de avião, não tinha nada. Você ia o quê? Muitas vezes a pé ou sobre um animal, ou dentro de um carro, uma carroça que era levada por um animal. Mas, então, para não ter esse trajeto, você vai, colhe e volta, vai, colhe e volta, eles faziam uma casa que você ia, plantava, voltava para aquela casa, dormia no meio da plantação, depois ia lá, terminava a colheita e depois você voltava para sua casa, para sua residência, para sua cidade, sei lá. Mas aquela casa era uma casa passageira. E ela só era usada em momentos de colheita. E muitas vezes nós fazemos com Deus da mesma forma. Nós usamos a presença de Deus de forma passageira só em períodos no qual nós identificamos o quê? Uma colheita. Só quando eu enxergo que eu vou poder receber algo de Deus. Espera aí, deixa eu me acomodar naquela choupana que está lá no pepinal. Estou recebendo, hein? Acabou a plantação? Acabou o período da colheita? Não estou ganhando mais nada? Deus não está me dando mais nada? Não estou recebendo mais nada de Deus? Então, tá bom, Deus. A gente se vê mais tarde. E eu vou-me embora. E aí, Deus repreende o povo dizendo: vocês me tratam como uma choupana no pepinal. Porque, na verdade, muitas vezes procuramos Deus buscando aquilo que Ele tem a nos oferecer. Na verdade, nossos joelhos se dobram muitas vezes porque nós queremos algo de Deus. E por isso, intimidade se torna tão pesada. Por isso, intimidade se torna algo tão... um fardo. Mas, Leandro, como é que eu faço então para tirar esse fardo das minhas costas? Leandro, eu estou entendendo eu estou identificando o meu pecado. Outra coisa importante, sempre que nós nos aproximamos de Deus, Ele começa a revelar coisas que estão erradas em nós. O que acontece é que muitas vezes nós estamos tão apegados ao nosso pecado que nós preferimos sair da presença de Deus do que sair da prática do pecado. Quando nós nos aproximamos do Senhor, existe uma luz em Deus que não se mistura com as trevas que existem dentro de nós. E essa mesma luz começa a denunciar aquilo que está errado dentro do nosso coração. Nós precisamos tomar um posicionamento de permitir que essa luz realmente identifique aquilo que está errado e que a gente comece a retirar isso da nossa vida. Nós temos que parar de amar mais o pecado do que amar a presença de Deus. Nós temos que parar de amar mais o mundo do que amar a presença do Senhor. A Bíblia diz que aquele que é amigo do mundo, ele se torna inimigo de Deus. Tiago, capítulo 4, versículo 6. Aquele que é amigo... Leandro, eu moro no mundo, Leandro. Como é que eu vou fazer? Eu não tenho o que comer, eu não estou no corpo. Eu não estou aqui presente no corpo físico, eu não tenho carne, eu não tenho necessidades, eu não tenho o que comer, eu não tenho o que comprar coisas. O problema não é o fato de você viver no mundo. O problema não é o fato de você usar das coisas do mundo. O problema não é de você usufruir das coisas do mundo. É o tipo de relacionamento que você tem com o mundo. Porque quando você tem um relacionamento tão íntimo com o mundo, que se torna amigo do mundo, você acaba se tornando diretamente um inimigo de Deus. Porque as coisas de Deus não são passageiras, as coisas de Deus são eternas. Quando nós olhamos para Deus, nós não olhamos para as coisas perecíveis, mas nós olhamos para uma vida eterna do lado dele, nós olhamos para o nosso futuro do lado dele. E é por isso que é tão importante nós buscarmos intimidade com o Senhor. Cara, para de se apegar com uma coisa que vai acabar no ano que vem. Para de se apegar com uma coisa que... A água, se você jogar um copo de água, destrói.
Ah, Leandro, mas é o meu celular, não consigo largar o meu celular, estou viciado no meu celular. Joga o celular fora. Eu estou brincando, não. Você riu aí, mas... A Bíblia diz, sabe o que é? Olha só, vocês estão achando que eu estou pegando pesado. A Bíblia diz que se a sua mão te leva a pecar, sabe o que é que você faz com a sua mão? Você corta. É, jovem, pesado. Jesus é amor, né? Ah, se o seu olho te leva a pecar, o que é que você faz com o seu olho? Arranca. Mas não é tão mais fácil, ao invés de jogar o seu celular fora, antes que seu pai que está assistindo a live possa falar, Leandro, o que é que você está falando para esses meninos? Tão mais fácil do que lançar algo que você tem fora. Não é mais fácil nós nos rendermos à presença do Espírito Santo e permitir que Ele nos transforme de dentro para fora? Permitir que Ele venha e realmente faça uma transformação na nossa forma de pensar, na nossa forma de agir, na nossa forma de falar. Cara, é muito mais fácil você ter alguém que realmente escuta a tua oração. E quando eu falo de intimidade com Deus, eu estou falando de um ser que não precisa de você. Porque Deus sem você, Ele continua sendo Deus. Isso não vai mudar. Eu existindo ou eu não existindo. Mas Ele te ama tanto. Sabe, Deus te ama tanto. Ele te ama tanto. Que Ele não simplesmente estendeu os ouvidos para ouvir você falar. Mas Ele mandou o próprio Filho dele para que você pudesse ter novamente relacionamento com Ele. Porque o pecado um dia roubou isso de nós. A palavra do Senhor diz que todos nós pecamos e nós fomos destituídos da glória de Deus. O nosso pecado nos afasta da presença de Deus. O nosso pecado nos tira da glória de Deus. O nosso pecado faz com que nós percamos a essência do nosso relacionamento com Ele, que é a santidade. A busca por uma vida íntegra, uma vida santa. Isso é tão importante para Deus, que quando Jesus morre na cruz, o primeiro resultado da obra de Jesus foi o véu do templo se rasgando. Se você ler a sua Bíblia, no livro de Mateus, no capítulo 27, no versículo 50, você vai ver que quando Jesus diz, está consumado, a Bíblia diz que, e eis que o véu do templo se rasgou. Muitas coisas aconteceram, é verdade. Você vai falar, mas Leandro, a Bíblia diz que a terra tremeu, os mortos ressuscitaram, teve um eclipse, o dia se tornou noite, houve realmente um evento catarsísmico, o mundo realmente tremeu diante da morte de Deus, coisas aconteceram, mas a primeira coisa que Deus fez questão de deixar escrito na palavra dele, qual o primeiro resultado que aconteceu? Foi o véu do templo se rasgando. Para que ficasse claro para mim e para você que a primeira ação do trabalho de Deus em nós é realmente restituir, restabelecer o relacionamento que foi perdido pelo pecado. A primeira coisa que nós fazemos quando nós nos rendemos a Jesus é voltar à essência de um relacionamento com Deus. Está no tempo de nós deixarmos a nossa visão egoísta de existência. De parar de pensar somente no nosso umbigo, parar de pensar somente na nossa vontade, parar de pensar somente naquilo que eu quero, naquilo que eu deixo de fazer. Ah, mas eu estou magoado com tal pessoa, por quê? Porque me feriu. Eu não vou mais para a igreja, por quê? Porque eu estou com preguiça. Eu não oro mais, por quê? Porque eu me cansei. Eu. E nós esquecemos daquilo que é essencial. Nós precisamos de Jesus. Você precisa de Jesus, eu preciso de Jesus. Somos nós que deveríamos estar implorando para poder entrar na igreja, e não Deus insistindo conosco. Éramos nós que devíamos implorar para Jesus, Deus, por favor, me ouve. Deus, por favor, escuta a minha oração. Deus, por favor, me deixa falar com o Senhor, e não Ele batendo insistentemente na porta do nosso coração, querendo entrar. E o mais incrível é que Ele insiste em nós.
O mais incrível é que Ele insiste em nós. Ele continua insistindo em nós. Ele não desiste de você, meu querido. Nada poderá te separar do amor de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 38. Nem a altura, nem a profundidade, nem anjos, nem potestades, nem o agora, nem o porvir. Nada poderá te separar do amor de Deus. Mas saiba, somente o amor de Deus não é suficiente para que você encontre salvação. É necessário arrependimento. É necessário nós confessarmos os nossos pecados. É necessário nós abrirmos mão efetivamente daquilo que nos afasta da presença dEle. A Bíblia diz que quem quer vir após mim, pega a sua cruz. Negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Nós estamos muitas vezes interessados em abrir mão de coisas. E aí quando a coisa aperta um pouco, a gente fala, não, vou fazer um jejum. Vou abrir mão de alimento. Vou me sacrificar. Eu vou fazer o voto dos 21 dias. Eu vou fazer os 7 dias no monte. Eu não estou falando que é errado. Tudo que você quiser fazer para buscar a presença de Deus, faça. Mas a palavra do Senhor diz que é muito melhor você obedecer do que sacrificar. Muitas vezes o que Deus está esperando não é uma quantidade de sacrifício. Não é você abandonar tudo que você tem, é você abandonar você mesmo. E aí você fala, mas Leandro, onde ficam os meus sonhos, Leandro? Onde ficam os meus desejos? Por acaso eu sou somente um objeto que vem viver aqui na vida uma vida de renúncia? Não. Porque quando você começa a viver na presença de Deus, você tem acesso a algo que transcende aquilo que você acha que é bom. Você começa a entrar no entendimento de alguém que te conhece melhor do que você mesmo. Você começa a entrar no entendimento de alguém que sabe o que é melhor para você, antes mesmo que você realmente possa ter ideia ou noção. Porque a palavra de Deus dele vai nos ensinar que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Boa, perfeita e agradável. Aí eu não sei que tipo de vida você quer, mas se Deus falar para mim, Leandro, a partir de hoje a tua vida vai ser boa, perfeita e agradável, eu já agarrei. É muito melhor do que você pensa. Efésios capítulo 3, versículo 20. Vai dizer que o que Deus tem para você é mais além daquilo que você pede ou pensa. Se você tem uma mente muito imaginativa, e se você tem realmente uma mente com muita criatividade, saiba que o que Deus tem para você é além disso ainda. Isaías 55 vai dizer que os caminhos dele são mais altos do que os nossos. Os sonhos que Deus tem para a tua vida são mais altos do que o que você imagina para você. Eu te pergunto essa noite, por que não buscar intimidade com um Deus tão maravilhoso? O que é que dificulta a nossa caminhada para que nós não dobremos os nossos joelhos e busquemos a presença de um Deus tão extraordinário? Hoje nós estamos separados assim não somente por conta do coronavírus, que é uma das razões. Mas a gente fez questão de que as cadeiras estivessem bem separadas para que você pudesse ter o seu momento com Deus agora. Eu queria te convidar a fechar os seus olhos, você que está aqui, você que estiver em casa nos assistindo, feche os seus olhos agora. Comece a ter o seu momento, você e Deus, sabe? Porque uma das coisas mais impressionantes da relação que nós temos com Deus é que Ele tem uma relação particular com cada um de nós. Ele é o Deus que amou o mundo de tal maneira, mas Ele é o Deus que amou a Emily, que amou o Vinícius, que amou o Tiniel. Ele é o Deus que ama o Wilson, que ama a Rebeca, que ama o Luiz Paulo, que ama a Carol, que ama a Bia, que ama a Rafa, que ama a Lê, que ama a Denise, que ama a Pamela, que ama a Sara, o Luiz, a Alice, o Maicon, o Joshua, a Bruna. Ele é o Deus que nos ama. E Ele se interessa por aquilo que você tem a dizer para Ele. A grande questão é que nós colocamos complicações para falar com Deus. Nós não imaginamos que talvez a nossa oração seja tão boa assim.
E na verdade não precisa ser, porque Deus não busca palavras bonitas, Deus busca sinceridade. Tudo que Ele quer é um coração quebrantado, um coração aberto. Tudo que Ele quer é ouvir tua voz hoje. Ah, Espírito Santo. Nós reconhecemos a tua presença, Senhor. E prosseguir em te conhecer. Oh, Jesus. Tudo que eu quero pra minha vida, Senhor, te conhecer. E prosseguir em te conhecer. É tudo que eu quero pra minha vida, Senhor, te conhecer. E prosseguir. Espírito Santo, nós entregamos as nossas vidas nas tuas mãos. Nós precisamos da tua luz para realmente iluminar aquilo que está, Pai, no nosso interior. Que a tua luz possa alcançar, Pai, os lugares mais obscuros da nossa mente, do nosso coração. Nós não queremos nos esconder de ti. Nós não queremos te controlar, mas pelo contrário, nós queremos que o Senhor governe sobre nós. Comece a trazer, Pai, ao nosso entendimento aquilo que nos afasta da tua presença. Comece a trazer, Pai amado, à nossa mente agora os nossos pecados não confessados. Comece, Pai amado, agora em nome de Jesus, nos dá, Pai, a revelação de quem nós somos. Porque quando Isaías tem um encontro com Deus e ele vê o Senhor assentado num alto e sublime trono, a primeira reação de Isaías é dizer: ai de mim que sou pecador e vou perecer, pois os meus olhos viram o Senhor. Quando nós temos encontro com a tua santidade, nós reconhecemos o quão pecadores nós somos, Jesus. Mas a tua presença não vem para nos oprimir, Jesus, trazendo a noção de que nós somos realmente falhos. Mas, Pai, o Senhor vem com amor, com ternura, nos revelar, Senhor Jesus, aquilo que efetivamente nos afasta de um relacionamento íntimo e profundo contigo. Porque o teu sacrifício na cruz, Jesus, nos livra de todo o pecado. Não existe mais condenações para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não existe mais condenações para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não importa o que o inimigo tenta lançar na tua cara, uma vez que Jesus te perdoou, você é livre. Ei, você é livre! Você é livre! O sangue de Jesus te liberta de todo o pecado. O sangue de Jesus te liberta de todo o pecado. Você não é mais um prisioneiro de Satanás. Você não é mais um prisioneiro do seu pecado. Você não é mais um prisioneiro das velhas práticas. Mas o sangue de Jesus que te converte, que te dá uma vida nova, que te tira do lamaçal do pecado e te leva para a maravilhosa luz de Deus. Você é livre, você é livre, você é livre. Não há nada que possa mais te condenar, porque você é livre em Cristo Jesus. Oh Deus, opera nas nossas vidas, Deus. Derrama da tua glória, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E eu tenho algumas verdades bíblicas para te dar antes da gente encerrar. A primeira delas está em Mateus capítulo 11, versículo 28, que diz: quem está cansado, vem a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tem alívio para você na presença de Deus. Tem alívio para você na presença de Deus. E ele te diz mais. Não somente isso, ele diz que tira o teu fardo pesado. Ele tira a culpa das tuas costas. Ele tira a condenação das tuas costas e te dá o quê? Um fardo leve. Porque o fardo de Jesus é leve, o jugo dele é suave. Salmo 16, versículo 11 diz que na presença de Deus há abundância de alegria.
Na presença de Deus, a abundância de alegria. Você pode se alegrar, independente da circunstância. Eu falo, Leandro, que maluquice é essa? Sim, independente da circunstância. Porque a felicidade, ela é circunstancial. Você tem dias felizes, você tem dias tristes. Mas a presença de Deus pode te dar uma alegria, mesmo em meio a uma circunstância adversa. Ele tem uma paz que excede todo entendimento. Você não tem por que entender dessa paz, porque realmente não tem uma explicação. Na presença de Deus há abundância de alegria. E a alegria do Senhor é a sua força. Neemias capítulo 8, versículo 10. Quando você se alegra na presença de Deus, quando você se alegra em Deus, você se fortalece. Quando você se alegra em Deus, você se torna mais forte. Ah, Leandro, então estou começando a entender. Se o tema é Arms Up, o tema de hoje, e você está me falando que tudo isso girou para que eu pudesse ter a alegria de Deus e me tornasse mais forte, tivesse essa arma nas minhas mãos, sim, meu querido. A alegria do Senhor é a sua força. A alegria do Senhor. Você pode olhar para o irmão que está do seu lado, estava com saudade disso. Meu Deus! Olha para o irmão que está do seu lado e diz: a alegria do Senhor é a sua força. Se você tem alguém aí que está assistindo contigo essa live, fala para ele aí, ó, a alegria do Senhor é a sua força. A alegria, comenta aí, você está sozinho, comenta agora. A alegria do Senhor é a sua força. Então como é que você vai se comportar no dia da adversidade, Leandro? Como é que você vai se comportar no dia da tristeza? Olha só, levanta a cabeça assim, ó. E leia depois Provérbios 24, versículo 10, que diz que se você se mostrar fraco no dia da angústia, pequena será a sua força. Levanta a sua cabeça e olha para Deus. Permita que Ele trabalhe por você. Nós nos cansamos porque a gente acha que tudo a gente acha que vai conseguir na força do nosso braço. Não, porque eu tenho que pagar o preço. Você já ouviu essa frase no meio gospel? Eu tenho que pagar o preço já foi pago. Jesus morreu na cruz. Toda a obra foi completa na cruz. Você não precisa pagar um preço que já foi pago, querido. Você não precisa fazer algo que já foi feito. Realmente, simplesmente reconheça o sacrifício de Jesus. Reconheça a morte de Jesus. Reconheça o poder da cruz sobre a sua vida. E você será livre. Entenda que é dele, somente dele, todo o trabalho. Tem até um hino antigo. É teu, somente teu, todo. Não vou cantar agora não, porque... sabe, The Voice ainda não me escolheu, não me selecionou. Mas creia que o trabalho é de Jesus. O trabalho não é seu. Leandro, o que é que vai me fazer orar então? O sacrifício dele. Peça para Ele te dar forças para orar. Fala, Jesus, eu estou querendo ter intimidade contigo, mas eu não estou conseguindo. O Senhor pode me dar uma força aqui, pai? Estou precisando. Tenha disciplina na tua vida cristã. Comece a orar 10 minutos. Passe 10 minutos na presença de Deus todo dia. Mas tenha todo dia. Todo dia. Por quê? Porque nós ainda vivemos na carne. Nós temos que lutar a luta contra a nossa carne todos os dias. Você já percebeu que você fala assim, poxa, hoje eu acordei animado, né? Ah, então amanhã eu vou acordar. Quem garante? Amanhã você acorda numa preguiça, um nhaca que você nem acredita, porque seu corpo está lá ainda. Então nós temos essa luta contra a nossa carne. Mas nós só vencemos ela quando nós começamos a batalhar com as armas corretas. Que nós possamos buscar as nossas armas espirituais. Amém?